Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras. Isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. Só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou apresentador do canal Flamengão News, hein? Não esquece! E vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Galera, este vídeo aqui vem falar sobre pré-jogo de Flamengo em Vasco, hoje no Maracanã, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e muito mais. Vamos falar do Mengão, da escalação, arbitragem, quem joga, a galera todinha, tudo o envolvimento do jogo, mas também falaremos das pinceladas do Mengão, que é tradicional aqui em todo o pré-jogo. Eu apresento para vocês as pinceladas do Flamengo, atualizações do Flamengo do dia de hoje e próximo, né? Antes do jogo, tá bom? Antes do pré-jogo, tá bom? Então não esquece não, hein? Chega junto com a gente pesadão no like, se inscreve, comenta, compartilha, ajuda o canal, assiste até o final para você ficar sabendo tudo, absolutamente tudo do mais querido e amado do planeta, Clube de Regatas do Flamengo. Galera, seguinte, vem comigo, não esquece não, hein? Dedão no like, se inscreve, comenta, compartilha, dedão no sininho, no ripar, depois que der o like, para poder subir o ranking do vídeo e tudo mais. Galera, seguinte, antes de começar o vídeo falando sobre o pré-jogo do Flamengo, eu queria dar as notícias, né, as famosas pinceladas que ocorreram aí na sexta, sábado, domingo, né, no caso hoje, né, dia do jogo, sobre o Mengão, e que a galera quer saber. Por exemplo, preferido da torcida para a vaga de Arrascaeta contra o Vasco, Nico de la Cruz, versão 2026, evolui no Flamengo. Galera, foi feita uma pesquisa e aí chegou-se à conclusão que a nação quer Nico de la Cruz como o cara substituir Jorginho de Arrascaeta, já que ele faz isso também na seleção do Uruguai. Vamos falar também atualizações sobre Arrascaeta, logo posterior à cirurgia, né? Ele que foi liberado sexta-feira de manhã para casa, né? Voltou para casa, aquela coisa, recuperar um tempinho, depois aparecer no ninho já na segunda-feira. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos falar também a respeito de algumas informações do Flamengo aqui, ó, por exemplo, sobre o investimento, né? O recorde de investimento no trimestre do ano de 2026. O Flamengo gastou 469 milhões de reais, boa parte disso com o Paquetá, entendeu? Então vamos começar aqui a dar as pinceladas para vocês. Vamos continuar nesse assunto, já que a gente falou ele por último aqui, vamos começar ele logo no início das pinceladas, né? Vamos começar as pinceladas com ele logo de uma vez. Tá assim, no GE, Flamengo gasta 469 milhões e bate recorde no trimestre. Custo total de Paquetá superou a 300 milhões de reais. É verdade. Clube divulga balancete de janeiro a março de 2026 e revela valores cheios de cada contratação. O Flamengo divulgou nessa semana o balancete de janeiro a março de 2026, com direito a recorde de investimento na história do clube em um único trimestre. 469 milhões, somando compra de direitos econômicos de janela, luvas, intermediações e renovações de contrato. Grande parte foi investida na aquisição de Lucas Paquetá. A compra junto ao West Ham foi fechada em 42 milhões de euros, algo em torno de 260 milhões de reais. Isso somente assim, né? Somente na compra, na cotação de janeiro. Somando impostos, luvas, intermediação, tá ruim de ser essa palavra, hein? A empresários, o custo total da transferência ficou em 315 milhões, ou seja, mais 55 milhões de reais só
com a intermediação de empresários, impostos, aquelas coisas tudo como eu já falei. E teve mais, teve Vitão comprado ao Internacional, incluindo o abatimento da dívida pela venda de Thiago Maia de 26 milhões, saiu por 81 milhões de reais ao todo, enquanto o Endel, que estava no Gil Vicente, teve um custo de 34,7 milhões de reais. Em relação às vendas, o clube gerou uma receita bruta de 47 milhões, quase a mesma coisa do registrado no primeiro trimestre do ano passado, que foi 46,4. Foram 25,6 milhões na ida do atacante Juninho para o Pumas, 10,7 milhões na saída do meia Vitor Hugo para o Atlético Mineiro e 6,2 milhões na transferência do zagueiro Iago para o Orlando City. Entendeu? Então, a receita total de 383 milhões foi 35% maior do que o primeiro trimestre de 2025. Ou seja, Flamengo botou grana na parada, bastante grana, para fazer as contratações, principalmente o Paquetá e algumas vendas e tal. Também teve um retorninho aí e tudo. Então a movimentação foi recorde, né, de grana, aí, 469 milhões de reais. Galera, vamos falar aqui também, deixa eu ver um outro assunto aqui, a respeito do Georgian de Arrascaeta, que a notícia tá assim, ó. Arrascaeta recebe alta após cirurgia. O Flamengo detalha próximos passos. Meia é aguardado no CT já na segunda-feira agora para continuar a recuperação. Arrascaeta recebeu alta na manhã de sexta-feira. O meia do Flamengo passou por uma cirurgia na clavícula direita após lesão sofrida nesta semana, né? O procedimento fixou o osso quebrado com placa e parafuso. Ele sofreu essa lesão num lance muito bobo assim, numa disputa de bola com o zagueiro do Estudiantes, lá na Argentina, em La Plata. A previsão é que o Uruguai se represente no Ninho do Urubu na segunda-feira e dê continuidade ao processo de recuperação. Aí tá assim, ó, a nota do Flamengo, entre aspas. Após procedimento cirúrgico bem sucedido para a correção de fratura na clavícula direita, o meia recebeu a alta hospitalar nessa segunda-feira, desta sexta-feira. Os primeiros dias de recuperação serão de repouso em casa. A partir da segunda-feira, o jogador dará sequência ao cronograma de tratamento do CT Jorge Elal, fecha aspas, diz o boletim de imprensa divulgado pelo clube. Ora, depois de passar por uma cirurgia na clavícula direita, Arrascaeta e sua esposa Camila postaram nas redes sociais fotos junto no hospital. Nas imagens, o meia aparece já de tipóia para imobilizar o braço direito. No X, né, no caso no antigo Twitter, o jogador postou junto da foto uma mensagem de agradecimento a apoio dos jogadores, dos torcedores, digo. Tá assim, abre aspas para Arrascaeta, coisas que fazem a diferença, aí botou um coraçãozinho, né, como um emoji. Muito obrigado a todos pela mensagem de carinho. Quem aprende a se levantar nunca teme a queda. Então é isso, galera. Eu vou finalizar esta notícia aqui para vocês, dizendo que a Arrascaeta está super bem, o tratamento já vai começar, esperamos que ele volte o mais rapidamente possível, mas a chance dele ficar fora da Copa do Mundo é gigantesca. Pode ser até que ele de repente vá, mas vai depender muito do andamento do Uruguai aí na primeira fase, coisas do tipo, mas a previsão não é boa, já que falta 40 dias mais ou menos para a Copa do Mundo, e ele vai levar mais do que isso para recuperar. Então tem a parte física também, aquela coisa toda, aí é bem complicado. E para finalizar as notícias aqui, eu queria dizer para vocês que o preferido da torcida para a vaga de Georgian de Arrascaeta contra o Vasco hoje é Nico de la Cruz, versão 2026, que está evoluindo no Flamengo. Meia deixa lesões para trás e esteve disponível 73% dos jogos na temporada até aqui, inclusive na altitude. Na altitude, ele não lembro o nome da cidade aqui agora, mas foi Cusco, né, no Peru. Ele foi lá jogar e tal, inclusive,
e não teve problemas. O Uruguai recebe mais da metade dos votos de enquete do GE para substituto ideal do camisa 10 no clássico. Aí você pergunta assim, mas Ézio, a Arrascaeta joga de volante. Cara, a Arrascaeta joga no meio campo. No Uruguai ele joga até avançado mais do que o Arrascaeta, para você entender a parada. Ou junto com ele, inclusive. Ou ele joga, a Arrasca é banco. E aí o Arrascaeta entra no lugar dele. Entendeu? Só pra você ter a noção. Nico de la Cruz cumpre muito bem o papel no meio campo ali. Perdão, galera, desculpa. Fatalmente vai entrar alguém no lugar do Nico, né? Vai voltar alguém para a posição ali no lugar do Nico e ele vai ser adiantado um pouquinho para jogar no lugar do Arrascaeta. Isso se Léo Jardim entender assim, tá? Aí aqui continuando, ó, aqui vai falando, né? Quem vai ser o meia de criação do Flamengo contra o Vasco? Sem Arrascaeta, Paquetá e Carrascal, o técnico Leonardo Jardim se vê em maus lençóis para o clássico de domingo às 4 horas, hoje 4 horas da tarde, no Maracanã, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em enquete realizada pelo GE na última sexta-feira, mais de 50% dos votos apontaram para Nico de la Cruz como substituto ideal para o lesionado Arrascaeta nesta partida. Saúl ficou em segundo lugar na preferência popular com 33,7%, seguido por Luiz Araújo, 6,7%, Plata, 5,6% e Bruno Henrique, 3,7%. A verdade é que Nico de la Cruz, ele pegou 50,2% dos votos. Ele já cumpre aquela função, então não vai ter muito o que mexer. A não ser que, de repente, o Jardim coloque Everton Araújo, Nico de la Cruz e Saúl. Entendeu? Saúl mais adiantado, ou recua o Saúl, bota na frente o Nico de la Cruz, que faz isso no Uruguai, na seleção do Uruguai. Então, ainda temos gente para colocar naquele meio campo, visto que tivemos problemas com Pulgar e várias outras situações ali. E hoje, enxutinho, está Everton Araújo, Nico de la Cruz e Saúl na posição. Deixa eu ver aqui, só uma situação, ver se o Pulgar está relacionado para o jogo de hoje. Tem também o Jorginho, estava esquecendo do Jorginho. Também tem isso. Então, fatalmente, o meio-campo do Flamengo deve ficar Everton Araújo, Jorginho e Nico de la Cruz. Eu apostaria nisso, mas vamos ver o que o nosso técnico vai fazer. O fato é que a galera prefere Nico de la Cruz. Tá certo, galera? Tá dando aqui as pinceladas rapidinhas para você e agora vai direto e reto para o pré-jogo Flamengo e Vasco no Maracanã. Flamengo e Vasco, onde assistir ao vivo, horário, escalações, desfalques, arbitragem, quem tá fora, tudozinho aqui neste vídeo para vocês. E outras informações da 14ª rodada do Brasileirão 2026. Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo às 4 horas da tarde no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder, o Flamengo tenta aproveitar o tropeço do Palmeiras, que empatou com o Santos no sábado, para encurtar a distância atual de 7 pontos na tabela. Ou seja, o Flamengo vencendo o Vasco hoje, a pontuação que antes era 6 e foi para 7, vai cair para 4 pontos. Entendeu? Tá 7. O Flamengo venceu, faz 3, cai para 4. Então a coisa melhora muito, já que o Flamengo tem que jogar com o Palmeiras e depois com o Mirassol, que é o jogo que está faltando. O Flamengo tem um jogo a menos. Isso é muito positivo, tá bom? O time rubro-negro perdeu a sequência de vitórias seguidas ao empatar por 1-1 com o Estudiantes na Argentina pela Libertadores, mas chega embalado por 8 jogos de invencibilidade para o Clássico. Lembrando que o Vasco, há muito tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, cara. Eu não sei, tem que ver aqui se tem a informação mais para baixo. Mas isso é coisa de anos e anos e anos que o Flamengo não perde para o Vasco. É muita coisa. Parece até que o Bangu tem menos tempo de que ganhou do Flamengo do que o Vasco. Mas enfim, futebol é futebol, né?
Então vamos começar aqui falando do Vasco. O Vasco vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, em uma sequência desgastante de partida por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na tabela, a equipe está em 13º lugar com 16 pontos em 13 jogos. Os vascaínos enfrentam um jejum incômodo. Olha só, pelo brasileiro, o clube não vence o maior rival desde 2015. Tem 11 anos, falei para vocês? Por todas as competições, o Vasco não derrota o Flamengo desde 2023. Aí vem aqui, ó, a transmissão, anota aí, se liguem. Ó, o jogo é 4 horas da tarde, popular 16 horas. Quem transmite o jogo vai ser a TV Globo, um canal aberto, claro, né? 4 horas da tarde, Mengão, vai passar na TV aberta. Premier e GE Premier TV fechada, GE TV, YouTube gratuito, entendeu? E aqui a gente vai voltar a falar do Vasco, do técnico Renato Gaúcho. O time tem problemas para o clássico também, não é só o Flamengo não. Cuiabano é dúvida na lateral esquerda após lesão constatada na coxa. Renato Gaúcho deve utilizar Lucas Piton como substituto. O treinador também deve promover mudanças no ataque. Rojas, Adson e Spinelli treinaram como titulares e devem começar o clássico, depois de se destacarem na Copa Sul-Americana. Provável escalação do Vasco, anote aí se te interessar. Léo Jardim, excelente goleiro, tá? Léo Jardim. Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, André Gomes e Spinelli. Desfalque do Vasco, Cuiabano, Jair e Matheus Carvalho, tudo no departamento médico. E pendurados, Thiago Mendes, Rojas, Cuiabano, Tietê e Paulo Henrique. E agora sim, vamos falar do Malvadão, que é o que interessa neste vídeo, neste canal. Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Léo Pereira volta a ser relacionado após se recuperar de um corte profundo na canela esquerda e deve formar a dupla de zaga com Léo Ortiz. Imagina um corte na canela e você sendo um jogador de futebol. O cara provavelmente recebeu ponto ali, né? um cicatricure da vida aí, uma coisa para cicatrização rápida, remédios para cicatrização rápida, vai receber uma bela de uma faixa a mais no caso da canela, né, que foi ali, que falou, um corte profundo na canela, exatamente. Vai receber aquela bela faixa para ir para o jogo, mas ele jogou com corte, né? Enfim, vamos que vamos. A maior dúvida é quem substituirá Arrascaeta, que sofreu uma fratura na clavícula. Sem Paquetá, lesionado, e Carrascal suspenso, que seriam substitutos naturais, Jardim quebra a cabeça. Luiz Araújo, aqui está dizendo que Luiz Araújo larga na frente por já ter atuado na posição no primeiro tempo contra o Vitória na Copa do Brasil. Não é a melhor opção. Na minha visão não é, eu quero que você opine. No quesito galera, Nico de la Cruz está na frente. E sabe muito de bola, Nico de la Cruz, joga muita bola. Ele livre mais à frente, sem ter aquela situação da marcação, pode ser que renda mais ainda. Mas aí é com Léo Jardim, né? Vamos ver. Vamos lá. Aqui está falando provável escalação do Flamengo do técnico Léo Jardim. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Zaga titular. Everton Araújo, Jorginho, aqui está falando Luiz Araújo no GE. Mas eu colocaria Nico de la Cruz. Na frente, Plata, Lino e Pedro. Os dois estão começando a jogar muita bola, então neste momento eu defendo a participação dos dois no ataque junto ao Pedro, Plata e Lino, tá? Desfalque do Flamengo, Jorginho de Arrascaeta, clavícula direita, Paquetá, coxa esquerda, Pulgar, ombro direito e Carrascal suspenso. Arrascaeta e Pulgar, alguma coisa semelhante, só que a Arrasca quebrou, né? Mas o Pulgar também teve problema no ombro, né? Pendurados, Everton Araújo, Jorginho, Samuel Lino, Alexandro, Cebolinha e Varela. Agora, galera, para encerrar este vídeo, eu queria falar para vocês, de um cara que sempre me preocupa. A arbitragem no Brasil é um lixo, mas esse cara em especial é muito ruim.
E é FIFA, hein? Ele, Klaus, Klein, Daronco, tudo da mesma laia, tudo ruim. Mas vamos lá. Apita o jogo. O árbitro é Wilson Pereira Sampaio de Goiás. Assistente número 1, Bruno Bosquilha do Paraná. Assistente número 2, Leone Carvalho Rocha de Goiás. E o VAR, Daniel Nobre Bins do Rio Grande do Sul, que já fez merda contra o Flamengo também. Esse tal de Bins aí no VAR. Então, muita preocupação para o jogo de hoje. Esperamos que o Flamengo dê um grande futebol para a gente, apresente um grande futebol no Maracanã. Na minha opinião, 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo, na minha opinião, não vai nem tomar gol do Vasco. Mas eu quero saber da sua opinião e da sua escalação. Então vem comigo, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o like nervosão nesse vídeo, que é muito importante pra gente. Obrigado por comparecer até o final. Lembrando vocês que tem produtos do Mengão aqui embaixo, tá? Shopping Flamengão News. Tocou, comprou, ajudou o canal, ajudou o Flamengo, que são produtos oficiais do Mengão. E, claro, se tocar no sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos e lives. Lembrar para você que teremos mini live de intervalo e live de pós-jogo no Clássico, né, aqui no canal. Acho que vou estar na casa do meu pai, farei de lá, né, aqui no Rio de Janeiro, em Vasconcelos. E é isso, galera. Depois trago também a coletiva de imprensa do técnico Leonardo Jardim. Tomara que não seja expulso novamente, né? Porque ele já foi brindado com essa situação no último jogo e tudo mais. Beleza? Então chega junto, se inscreve, comenta e deixa aquele like grandão assim, ó. Tá? Valeu, galera. Um abraço. Fui pra cima deles. Valeu!